A ira nem sempre grita. Às vezes, ela se disfarça de justiça, proteção ou força. A maioria das pessoas associa a ira a algo explosivo. Gritos, reações, conflitos. Aquele momento em que alguém perde o controle, levanta a voz e diz coisas que depois se arrepende. Mas nem toda ira se manifesta dessa forma. Na verdade, algumas das formas mais perigosas de ira são silenciosas, elas se disfarçam, se camuflam de sensatez, de razão, até de santidade. E porque não fazem barulho por fora, vão crescendo por dentro, até que se tornam um filtro invisível por onde tudo é interpretado. Pessoas, situações, memórias, até a voz de Deus. A ira pode se apresentar como senso de justiça. Você sente raiva porque algo foi injusto, porque alguém te feriu, porque algo foi negado, e você, que está convencido de que está certo, começa a alimentar esse fogo por dentro, com argumentos, com lembranças, com silêncios que guardam mágoas não tratadas. Mas o problema da ira disfarçada de justiça é que ela te coloca no lugar de juiz e impede que você escute qualquer outra perspectiva que não confirme a sua. Ela endurece o coração, isola. E o que começa como uma reação legítima se transforma, sem perceber, em obstáculo espiritual. Outras vezes, a ira se apresenta como autoproteção, não é barulhenta, mas fria. Você não grita, não explode, não discute, mas se fecha, se afasta, se torna inacessível e diz para si mesmo: não é ira, e é só que eu aprendi a me proteger. Mas no fundo, você está sufocado por uma raiva que não quer admitir. Raiva de ter sido ignorado, de ter se calado quando precisava ser ouvido, de ter se doado e, no fim, ter sido descartado. A ira silenciosa cria muros altos com aparência de maturidade. Mas por trás deles, o coração está em guerra. Há ainda um terceiro disfarce, a força. Aquele tipo de postura que diz: eu sou forte demais para me abalar. Mas essa força, muitas vezes, é só a versão sofisticada da raiva não expressa. Ela não se permite sentir dor. Então responde com rigidez. Ela não quer parecer frágil. Então reprime tudo que a tocaria profundamente. Ela age como se nada a atingisse, mas por dentro está cheia de amargura. O inimigo sabe que, se não puder te dominar pela ira explícita, ele pode te manter preso à ira disfarçada. Por quê? No fim, não importa o volume da sua raiva. O que importa é o espaço que ela ocupa dentro de você. E aqui está algo que você precisa saber com clareza. A ira disfarçada te prende em ciclos invisíveis, ciclos de justificativa, de comparação, de controle. Você começa a se tornar seletivo com a verdade. Só ouve o que confirma sua narrativa, só se abre com quem reforça sua indignação. E toda tentativa de confronto saudável é vista como ameaça. E isso é uma armadilha, uma das mais sutis, porque, ao mesmo tempo em que você sente que está certo, que está firme, que está defendendo algo justo, você está, na verdade, se distanciando da voz de Deus. Você está alimentando algo que parece verdade, mas que nasceu da dor. E Deus, que conhece cada intenção do seu coração, não está interessado em silenciar sua raiva à força. Ele quer te mostrar de onde ela veio. Por que ela continua aí? O que você ainda precisa entregar, mas enquanto a ira estiver disfarçada, você não vai reconhecer que precisa de cura. Você vai continuar dizendo que está tudo bem, que é só temperamento, que é só proteção, que é só do seu jeito, e vai perder a oportunidade de ser tratado por dentro. Porque a cura só começa quando você tira a máscara, quando você diz com honestidade: Senhor, eu não estou bem, eu carrego coisas que me endureceram, me tornei alguém reativo, mesmo sem perceber, e me escondi atrás de argumentos para não lidar com o que realmente sinto. Esse é o início, o ponto onde a ira, que antes se escondia, é colocada à luz da verdade. E aí, Deus começa a agir.
ele começa a te mostrar memórias esquecidas, palavras que te marcaram, respostas que você esperava e não vieram, situações em que você se sentiu pequeno demais e prometeu para si mesmo que nunca mais deixaria aquilo acontecer. Mas essa promessa interna virou prisão. Você vem vivendo a partir dela. A raiva que você sente não é sobre o agora, é sobre o acúmulo de tudo que ficou sem resposta. E enquanto você não reconhece isso, você continua caindo na mesma armadilha, reagindo ao presente com emoções do passado, respondendo a pessoas novas, com ressentimentos antigos, confundindo autoridade com rigidez, confundindo fé com frieza, confundindo força com controle. Mas quando você permite que Deus te revele onde está a raiz dessa ira, você começa a enxergar o coração com outro olhar. Não para ter pena de si mesmo, mas para permitir que ele trate a origem e não apenas o sintoma. Isso muda tudo, porque a partir daí você já não precisa mais justificar seu comportamento. Você começa a ser transformado de dentro para fora. Deus não quer que você finja que não sente. Ele quer que você se permita ser curado com verdade. E a verdade só cura quando você tem coragem de encará-la. A ira é um sinal, mas se ela se disfarça por tempo demais, ela começa a deformar quem você é. E Deus quer restaurar isso, quer limpar o que ficou preso lá dentro, quer devolver leveza à sua alma. E o primeiro passo é admitir: essa raiva que carrego talvez não seja justiça, talvez não seja força, talvez não seja só proteção, talvez seja só dor não tratada, e Deus te convida agora a entrar nessa dor com Ele, porque só quando você reconhece onde a ira se esconde, é que Ele pode te mostrar o que está por trás dela. A maioria das pessoas, ao sentir raiva, carrega junto uma vergonha silenciosa, como se a própria existência dessa emoção já fosse um pecado, como se Deus olhasse para o nosso coração furioso e dissesse: volte quando estiver mais calmo. Eu só ajo quando você estiver em paz. Mas isso é um engano. Deus não ignora a sua raiva. Ele não vira o rosto. Não te abandona no calor do conflito interno. Pelo contrário, Ele entra com você nesse lugar, não para te acusar, mas para te investigar com amor. Porque o que Deus busca não é simplesmente apagar a reação. Ele quer revelar a origem, tratar a raiz, entender contigo porque aquilo está ali, isso que realmente está pedindo socorro por trás dessa explosão. A raiva, por si só, é como um termômetro quebrado. Ela indica que algo está errado, mas não te mostra onde está o problema real. Ela aponta para fora, para a pessoa que te feriu, para a situação que saiu do controle, para o gatilho que foi ativado. Mas muitas vezes, a dor real está em outro lugar. Por isso, Deus não age como um juiz apressado. Ele se aproxima como um pai que diz: eu sei que você está irritado, mas me deixa te mostrar o que realmente está doendo. Me deixa te levar até a lembrança que você empurrou para longe. Me deixa soprar cura naquele momento que você jurou nunca mais revisitar. Deixa tocar na ferida antes que ela vire cicatriz mal formada. É assim que Deus trata a ira, com escuta, com presença, com paciência. Ele não joga tua raiva contra você. Não diz: veja como você é instável. Veja como ainda não aprendeu. Ele pergunta com mansidão: por que você está irado? O que você esperava e não aconteceu? O que você sente que perdeu? O que você está tentando proteger dentro de si? Essa é a pergunta que ele fez a Caim, um dos primeiros registros de ira mal resolvida da história. Por que você está irado? E por que o teu rosto está abatido? Deus viu a raiva de Caim, mas não o ignorou. Ele não o puniu imediatamente. Ele dialogou, ofereceu reflexão, ofereceu escolha. Mas Caim não quis ouvir, e sua ira se tornou ação. E sua ação se tornou destruição. E isso nos mostra uma verdade dura, mas necessária. A raiva que não é investigada quase sempre se transforma em algo que fere. Se não for contra os outros, será contra si mesmo. E é por isso que Deus insiste em perguntar. Insiste em voltar com você à cena antiga. Insiste em sondar não só o que você sente, mas por que sente.
Porque a raiz da ira, na maioria das vezes, não é ódio, é tristeza acumulada, é expectativa frustrada, é sentimento de injustiça não tratado, é a dor de não ter sido ouvido, compreendido, acolhido, no momento em que mais precisava. E o que você chama de gênio forte ou de temperamento explosivo, Deus chama de alma ferida, coração inflamado, memória não resolvida, e só quando você aceita entrar nesse lugar com Ele, com humildade e verdade, é que a transformação começa. Não adianta repetir versículos como fórmula para controlar a raiva. Se você não tiver coragem de levar sua dor até a raiz, de nada serve tentar parecer calmo por fora. Se por dentro a alma continua gritando, e Deus sabe, Ele vê, Ele não quer tua aparência, Ele quer teu interior limpo. E isso só acontece com verdade. Quando você diz, Senhor, essa raiva me domina às vezes. Eu não entendo por que sou tão reativo. Eu sei que isso não vem de ti, mas não sei como parar. Tem algo aqui dentro que ainda dói, mesmo depois de tantos anos. Essa oração é poderosa. Ela não tenta impressionar, ela abre espaço, para Deus entrar onde ninguém mais entrou. Espaço. Para que Ele aponte com amor onde a alma ainda sangra. Espaço. Para que Ele diga, filho, essa dor aqui não precisa mais ser sua prisão. E nesse lugar de sinceridade, Deus começa a revelar não só o motivo da tua raiva, mas o que está por trás dela. Talvez rejeição antiga, ou medo de falhar, ou desejo de controle, ou uma ferida de infância que nunca foi nomeada. Mas a cura começa quando você nomeia o que sente com Deus, quando para de justificar e começa a confessar. E a confissão não é só dizer, eu pequei, é dizer, eu estou mal e preciso que o Senhor me mostre por que isso está me dominando. E Ele mostra, não para te humilhar, mas para te reconstruir. A verdade é que Deus não quer que você apenas pare de explodir. Ele quer que você pare de carregar aquilo que te leva a explodir. Quer tratar a fonte, quer arrancar o amargo, quer curar o que te prende por dentro. Mas para isso, você precisa abrir o coração, parar de correr, parar de esconder, parar de racionalizar tudo e dizer, Senhor, entra, investiga comigo. Não deixa essa raiva me dominar mais. E é justamente aí que a jornada começa a mudar. Porque Deus não só revela, Ele também redireciona. Ele transforma aquilo que antes era destruição em força canalizada para o bem. E é sobre isso que vamos falar agora. Como Deus expõe o engano da ira e te mostra que ela pode até oferecer alívio imediato, mas sempre cobra caro depois. A ira tem um jeito sutil e perigoso de agir. Ela se disfarça de justiça. Como já vimos, se esconde por trás de memórias não resolvidas, mas o que a torna ainda mais perigosa é que ela parece funcionar. Por um breve instante, quando você explode, grita, responde com raiva ou corta alguém de forma seca e definitiva, há uma sensação estranha que vem logo depois. Alívio. É como se aquela energia acumulada finalmente tivesse encontrado uma saída. Como se a pressão tivesse diminuído. Como se, de algum modo, você tivesse vencido. Mas esse alívio é traiçoeiro. Ele é real, mas é raso. Ele parece te dar controle, mas logo revela que você perdeu o domínio de si. E o preço que vem depois desse alívio quase sempre é mais alto do que você imagina. Porque o que a ira te oferece na hora é descarga emocional. Mas o que ela deixa para depois é peso, culpa, vergonha, relações danificadas, palavras que você não pode mais apagar, marcas que não saem só com pedido de desculpa. A ira grita, responde agora! E depois sussurra, você se excedeu, ela diz. Mostra que você não é bobo. E depois te pergunta, por que você sempre age assim? Ela te empurra para fora, mas depois te arrasta para dentro do arrependimento. É um ciclo cansativo e espiritual também. Porque quando a ira te governa, você perde a sensibilidade de escutar a direção de Deus. A alma fica turva, a consciência se embaralha, o espírito se entristece. E o mais triste
é que no fundo, você sabe que não queria ter reagido daquele jeito, que poderia ter esperado, que não precisava provar nada. Mas a ira falou mais alto, e o alívio rápido apagou. Por instantes, a dor que estava lá dentro. Essa é a armadilha. A ira promete que, se você reagir agora, vai recuperar o controle, vai se proteger, vai se impor. Mas o que ela realmente faz é te prender num padrão emocional que te isola de Deus e das pessoas. E o inimigo sabe disso, por isso ele tenta te provocar o tempo todo, não para te fazer gritar, mas para te fazer decidir no calor do momento, para te fazer agir antes de escutar, para te colocar num estado onde você se sente tão certo na emoção que não percebe o quanto está perdendo espiritualmente. Mas Deus quer te alertar, te mostrar que esse alívio não vale o preço que cobra. Ele quer te conduzir a um lugar onde o autocontrole não seja um esforço tenso, mas um fruto natural da cura interior. Porque o verdadeiro domínio próprio não é segurar o grito com os dentes cerrados. É não ter mais a necessidade de gritar. É perceber o gatilho. E não puxar é sentir a raiva surgindo. E respirar fundo, até que ela perca a força. Esse é o lugar que o Espírito Santo quer construir em você. Mas para isso, é preciso desconfiar da falsa paz que a ira oferece. Aquela sensação de fiz o que precisava ser feito, que vira remorso 2 horas depois. Aquela ideia de que não dá para levar desaforo para casa, mas que te faz dormir com o coração pesado, porque a raiva mal resolvida te dá a ilusão de força, mas te mantém emocionalmente instável. E Deus quer quebrar esse ciclo, não com regras, mas com discernimento, com profundidade. Ele quer te mostrar que a verdadeira força está em responder com paz, mesmo quando tudo dentro de você quer reagir com fúria. E isso só é possível quando a dor que alimenta a raiva é tratada. Você não foi criado para viver em constante estado de alerta. Você não foi chamado para reagir o tempo todo. Você não foi feito para viver no limite, explodindo, se arrependendo, tentando consertar depois. Você foi chamado para viver com equilíbrio.com. Sensibilidade, com domínio espiritual. E o caminho para isso começa com uma decisão: rejeitar o alívio falso da ira e escolher o caminho da cura, da escuta, da rendição. Porque a paz que Deus quer te dar não é passageira, ela é firme, é fruto de transformação, não de reação. Mas você precisa abrir mão da vitória rápida que a ira promete. Porque toda vitória que nasce de uma emoção descontrolada vira derrota a longo prazo. E Deus tem algo muito melhor para te entregar. Uma autoridade que não vem do grito, mas da presença. E é sobre isso que vamos falar agora. Como até quando você está certo, a ira pode te desviar da direção de Deus, simplesmente porque a atitude importa tanto quanto a verdade. Um dos maiores enganos na vida espiritual é acreditar que estar certo justifica qualquer reação, como se a verdade por si só desse permissão para agir sem sabedoria. Como se ter razão fosse o suficiente para abrir mão da mansidão, da paciência, do amor. Mas a verdade é que o céu não se move apenas por conteúdo. Ele se move por espírito. E Deus se importa tanto com o que você diz, quanto com a forma como você diz, tanto com a verdade que você carrega, quanto com o coração que a comunica. A ira tem o poder de distorcer até mesmo as boas intenções. Ela contamina a postura, ela azeda o tom, ela tira o brilho do que seria uma semente de transformação e transforma em peso, em acusação, em confronto vazio. Você pode estar com a razão e ainda assim estar no lugar errado, porque quando a ira te conduz, ela troca discernimento por impulso, sabedoria por reação e presença por ego. E quantas vezes isso acontece no dia a dia sem que a gente perceba? Você defende algo certo, mas responde com desprezo. Você aponta uma injustiça, mas fala com arrogância. Você tenta corrigir, mas corrige com dureza. Você quer consertar, mas usa o tom de quem destrói. E a pessoa que mais precisa ouvir o que você tem a dizer
Fecha o coração, não porque a sua verdade esteja errada, mas porque a sua ira fechou a porta. É como entregar um presente embrulhado em espinhos. Pode até haver valor no conteúdo, mas ninguém vai ter coragem de abrir. E Deus, que vê o coração de quem fala e de quem ouve, sabe disso. Por isso, Ele nos chama o tempo todo à vigilância espiritual, não só para que não sejamos dominados pela mentira, mas também para que não usemos a verdade como arma, mas como ponte. Jesus foi a expressão perfeita da verdade. E mesmo assim, não respondia com ira, ele confrontava, sim, mas com domínio, com intenção de restaurar, com autoridade que vinha da presença, não da emoção. Ele não usava a verdade para vencer debates, usava para libertar. E quem vive para libertar não se permite ser guiado pela ira, porque a ira quer punir. A verdade em amor quer curar. E aqui está a chave: a ira sempre quer vencer, mas quem anda com Cristo já não vive para vencer discussões. Vive para manifestar o reino. E o reino não se manifesta no grito, mas na firmeza mansa, no sim ser sim, no não ser não, mas sempre com paz. Mesmo quando Jesus virou as mesas no templo, ato frequentemente usado como justificativa para nossa própria fúria, ele não perdeu o controle, ele não agiu com ego ferido, ele não explodiu por frustração, ele discerniu o tempo, a gravidade e a raiz daquilo, e mesmo assim não pecou, porque havia propósito e não descontrole. Mas a maioria de nós não está nesse lugar. Explodimos por feridas não tratadas, não por zelo santo. Reagimos por carência, por orgulho, por medo de parecer fraco. E dizemos, estou só me defendendo. Mas, na verdade, estamos fugindo do confronto interno que Deus quer fazer. E quando isso acontece, você pode até se sentir certo, mas se afastou da direção. Porque Deus não está apenas interessado em que você acerte nos argumentos. Ele quer que você represente o coração dele. E o coração de Deus não grita para vencer, ele sussurra para transformar. Direção espiritual não se mede por quem tem mais provas, mas por quem carrega mais paz. Você pode ter razão e ainda assim ser o instrumento de divisão, ou pode ter razão e ser a ponte de reconciliação. A diferença está em quem está no controle, o espírito ou a ira. E quando o espírito está no controle, você ainda pode sentir raiva, mas essa raiva não te domina, ela não guia tua resposta, ela não vira sua voz, ela é sentida, mas filtrada pela presença. E então, mesmo nas situações mais difíceis, você responde com sabedoria, você corrige com amor, você se posiciona com clareza, mas com o tom certo, com o tempo certo, com o espírito certo. Isso é maturidade. E maturidade não se conquista só com conhecimento. Ela nasce da intimidade com Deus e da disposição de deixar Ele tratar o nosso modo de reagir. Porque no fim, a pergunta não é só, você está certo? Mas você está representando Cristo na sua reação? E se a resposta for não, então a razão não justifica o desvio, porque o propósito não é ter a última palavra, é ter o coração no lugar certo, mesmo quando os outros estão no lugar errado. E a boa notícia é que Deus não te deixa sozinho nesse processo. Ele quer transformar essa força interna, que hoje se expressa como ira, em uma força redimida, cheia de propósito, de coragem e de sabedoria. E é interessante como Deus não apaga a sua ira. Ele a redireciona para um propósito maior. Muita gente acredita que Deus quer nos transformar em pessoas frias, passivas, sempre neutras, incapazes de reagir, como se o ideal de santidade fosse a ausência total de emoção. Mas essa ideia é um erro e profundamente injusta com a natureza que o próprio Deus nos deu. A verdade é que a ira faz parte da estrutura emocional humana. Ela não é um erro de fabricação, ela é uma reação natural a algo que fere, frustra, oprime ou ameaça. A questão não é sentir, é o que você faz com o que sente. E Deus sabe disso. Ele não veio apagar o seu ímpeto, ele veio santificar sua força,
redirecionar a energia da sua raiva para algo que construa, não destrua, que cure, não agrida, que confronte, mas com propósito, porque a mesma chama que hoje queima dentro de você e te faz querer reagir, é a chama que, redimida, pode te dar coragem para se posicionar onde muitos se calam. A ira tratada se transforma em zelo. Zelo por justiça, por integridade, por pureza, por reconciliação. Você já reparou como as pessoas mais reativas também são as mais intensas? Como aqueles que sentem raiva com facilidade, geralmente também são os que mais sofrem com a dor do mundo, com a hipocrisia, com a falsidade, com a injustiça. Isso não é acaso. É porque essa força já foi colocada em você como uma capacidade de se importar profundamente. Mas quando não tratada, ela vira veneno. Quando redimida, ela vira missão. E Deus quer fazer exatamente isso. Pegar o que hoje te destrói por dentro e transformar em combustível para o que Ele vai construir através de você. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tinham a alma tomada por reações fortes e foram usadas poderosamente por Deus. Moisés matou um egípcio em um momento de fúria. Pedro cortou a orelha de um soldado por impulso. Paulo, antes de se converter, perseguia cristãos com violência. Todos eles tinham um fogo, mas estavam usando esse fogo no lugar errado, até que Deus os encontrou. E não apagou o fogo, ele redirecionou. Moisés virou o libertador, Pedro virou o pastor, Paulo virou o apóstolo da graça. Não porque deixaram de ser intensos, mas porque permitiram que Deus limpasse a motivação por trás da intensidade. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele sabe que dentro de você há força, que quando você se levanta por algo, você vai até o fim, que quando você acredita, você se entrega com tudo. Mas a raiva que tem tomado conta não é sinal de condenação. É sinal de que há uma energia viva esperando por um novo propósito. E o processo começa com rendição. Você olha para Deus e diz: Senhor, eu reconheço que tenho reagido com ira, mas eu não quero mais usar essa força contra os outros, ou contra mim mesmo. Me mostra como o Senhor quer usar isso para algo maior. E ele responde, talvez não com uma missão grandiosa e imediata, mas com passos simples. Te mostra que, com essa mesma força que antes servia à reatividade, você pode lutar com perseverança contra padrões familiares tóxicos, falar por quem não tem voz, interceder com paixão e constância por vidas que ninguém mais alcança, confrontar o erro com sabedoria e amor, sustentar causas que outros abandonam, amar com firmeza e proteção, defender a verdade sem perder a mansidão. A ira, quando purificada, vira zelo santo, e o zelo santo é uma força poderosa no reino. Não afasta, aproxima, não fere, cura, não divide, edifica. Mas essa transformação só acontece quando você se permite passar pelo fogo da presença de Deus. Ele não te envergonha pelo que você sente. Ele só não quer que você continue escravizado por uma força que, na verdade, foi criada para ser bênção. A ira sem direção te destrói, mas com Deus, ela se torna instrumento, se torna paixão com propósito, se torna força com filtro, se torna intensidade com compaixão, e você passa a viver com firmeza, sem brutalidade, com posicionamento, sem dureza, com verdade, sem rigidez. Porque o Espírito Santo te ensina que você não precisa apagar a sua voz. Só precisa aprender a usá-la como eco da voz de Deus. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor sente a diferença. Você continua sendo firme, mas agora há paz no teu olhar, há sabedoria nas tuas palavras, há consistência nas tuas ações. Porque a ira já não te domina. Ela foi transformada em zelo, e zelo, guiado pelo Espírito, se torna ferramenta para restaurar o que foi destruído pela fúria humana.
Mas para que isso se sustente, você precisa de um modelo, alguém que tenha vivido isso com perfeição. E ninguém expressou essa força redimida com mais sabedoria que Jesus. A mansidão dele não era ausência de força, era domínio espiritual sobre a alma. E é sábio entender que a mansidão de Cristo não era fraqueza, mas autoridade que nascia de um coração em completa paz. Quando ouvimos a palavra mansidão, muitos imaginam alguém fraco, alguém que aceita tudo calado, alguém que não reage, que não se posiciona, que é sempre passivo. Mas essa imagem está profundamente distorcida da verdade, porque a mansidão que vem de Deus não é a ausência de força. É a força completamente submetida ao Espírito, e Jesus foi o maior exemplo disso. Durante toda a sua vida na terra, ele foi constantemente provocado, acusado injustamente, rejeitado por aqueles que ele veio salvar, zombado pelas autoridades, traído pelos amigos, humilhado pelos religiosos, negado por quem dizia amá-lo, mas nunca reagiu com fúria, nunca se perdeu na ira, nunca respondeu com ódio, e isso não porque ele não sentia, mas porque ele tinha pleno domínio da alma. A mansidão de Cristo era uma expressão perfeita de autoridade interior. Ele tinha força suficiente para calar seus acusadores com uma só palavra, poder suficiente para se livrar da cruz se quisesse, sabedoria suficiente para expor toda a hipocrisia dos que o julgavam. Mas ele escolheu não reagir, porque reagir não era o caminho da redenção. Jesus sabia que a fúria humana sempre quer revidar, mas o reino de Deus se manifesta quando alguém decide responder com amor. E amor aqui não é sentimento leve, é decisão firme de não romper a comunhão com o céu, mesmo quando a terra tenta te provocar. A mansidão de Cristo era ativa, era consciente, era estratégica e, acima de tudo, era espiritual. Mansidão não é se calar por medo, é se calar por sabedoria, é entender que nem toda provocação merece resposta, que nem todo ataque precisa ser combatido com as mesmas armas, que nem todo confronto precisa ser vencido com palavras. A mansidão é o fruto de quem está seguro, seguro em Deus, seguro na própria identidade, seguro no próprio propósito. E quem está seguro não precisa provar nada para ninguém. O contrário disso é a alma desgovernada, aquela que responde antes de escutar, que se defende antes de refletir, que se ofende com tudo, que transforma qualquer correção em humilhação, qualquer desacordo em ataque pessoal. Mas Jesus não era assim. Ele era livre, livre para calar, livre para perdoar, livre para amar quem o feriu, livre para não cair na armadilha da fúria humana. E é essa liberdade que ele quer gerar em nós. A liberdade de não viver mais reativo, de não precisar se justificar o tempo todo, de não se consumir por dentro a cada injustiça, de não se vingar com palavras, de não tentar dominar com imposição. A mansidão, na perspectiva do reino, é a postura de quem sabe que está no centro da vontade de Deus. E por isso, nada nem ninguém pode tirá-lo desse lugar. É por isso que Jesus, mesmo na cruz, não amaldiçoou. Mesmo ferido, não retaliou. Mesmo em dor, liberou perdão. Porque o domínio que ele carregava não vinha da mente apenas, vinha do coração completamente rendido. E você pode pensar, mas eu não sou Jesus. Sim, você não é, mas ele vive em você. E o mesmo Espírito que habitava nele está agora à disposição para transformar teu modo de reagir, para ensinar teu coração a responder com sabedoria, mesmo quando tudo dentro de você quer se levantar com fúria. A mansidão de Cristo não anulava sua força, canalizava. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em você. Não apagar tua intensidade, mas ensinar a redimir, transformar tua reatividade em discernimento, tua impulsividade em equilíbrio, tua defesa em presença,
porque só a mansidão tem o poder de abrir portas que a força nunca abriria. Só ela transforma ambientes, só ela cura relacionamentos, só ela constrange corações, e quem caminha com mansidão carrega autoridade espiritual. Porque Deus confia propósito a quem sabe dominar a própria alma, não por repressão, mas por rendição. E essa rendição precisa se tornar prática, precisa entrar na tua rotina, precisa alcançar os momentos em que você está prestes a explodir. E ao invés disso, decide respirar, se calar, orar e discernir. Porque toda vez que você responde com mansidão, onde antes só havia fúria, você não está apenas mudando uma atitude, você está rompendo com um ciclo espiritual. E essa ruptura é o começo de uma vida nova. Mas essa vida não é vivida apenas dentro de você. Ela transborda, ela toca, ela alcança outros. Porque o coração que aprendeu a dominar a si mesmo se torna ponte de reconciliação. E é exatamente isso que você precisa entender. Como quando a ira já não te domina, você se torna instrumento de paz, e não mais repetição da dor. Existe um ponto na caminhada com Deus em que você percebe que algo profundo mudou dentro de você. Não porque os problemas desapareceram, não porque o mundo ao seu redor ficou mais gentil, mas porque as provocações já não encontram o mesmo terreno fértil no teu coração. Aquele velho impulso de responder na hora, a tensão que subia e tomava conta do corpo, a raiva que fazia o peito queimar e as palavras escorregarem como lâminas. De repente, tudo isso já não tem mais a mesma força. Você sente, mas não se entrega. Você ouve, mas responde com filtro. Você percebe o mesmo cenário de sempre, mas algo em você já não reage igual. É o sinal de que a ira perdeu o controle e a paz tomou o lugar do trono. E nesse lugar você começa a perceber que está pronto para algo maior. Ser ponte, ser presença, ser instrumento de reconciliação. Porque antes, quando a ira te governava, você era apenas mais um elo da cadeia da dor. Você repetia o padrão, era ferido e feria. Se sentia humilhado e revidava. Se sentia ignorado e se afastava, se sentia incompreendido e levantava muros. Mas agora, Deus te chamou para romper essa lógica. Você deixa de ser espelho da dor e passa a ser reflexo da cura. Não que você não sinta mais, mas agora você sente com maturidade. Não que você ignore o erro, mas agora você discerne com graça. Não que você tolere abusos, mas agora você se posiciona com firmeza, sem perder o amor, porque quem foi tratado por Deus deixa de viver como alguém que apenas reage e passa a viver como alguém que transforma ambientes, transforma relações, transforma dinâmicas espirituais que antes só reforçavam destruição. E o que mais impressiona é que você nem sempre percebe o impacto imediato, mas aos poucos as pessoas começam a notar, começam a te procurar não para brigar, mas para pedir conselhos, não para discutir, mas para desabafar, porque há algo diferente em você. Você carrega a paz que não veio da ausência de guerra, mas da superação dela. É aqui que nasce a autoridade espiritual. Não é gritando, debatendo, se impondo, é caminhando com leveza, mesmo em meio ao peso. É sendo constante quando todos esperam tua queda, respondendo com graça quando esperam dureza. E isso não é fraqueza, é governo espiritual. Deus te chamou para esse lugar, para ser instrumento de reconciliação, para curar laços, partidos, para interromper ciclos de raiva familiar, para desfazer repetições emocionais que atravessaram gerações, para ser a primeira resposta de mansidão onde sempre houve gritos, para ser aquele que libera perdão, mesmo quando tem motivo para ressentimento. Você percebe que a voz de Deus começa a fluir mais livre em você, porque onde há ira desgovernada, há ruído, mas onde há coração rendido, há sintonia. E aí, Deus começa a confiar mais coisas nas suas mãos, conversas mais delicadas, pessoas mais
difíceis, situações mais complexas, porque Ele sabe, você não vai reagir por ego, você vai responder com sabedoria. E essa é a missão, ponto C. Resposta: ser cura, ser ponte, ser reflexo do próprio. Cristo, que reconciliou o mundo com o Pai, não com imposição, mas com entrega. E quando você vive assim, percebe que aquela fúria que antes te consumia virou compaixão, virou escuta, virou domínio, virou presença firme e pacificadora. Você se torna um pacificador. E bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, filhos não pela aparência, mas pela essência, porque só um filho carrega o coração do Pai, e o coração do Pai é cheio de graça, firmeza e reconciliação. Esse é o fim de um ciclo e o começo de outro. Agora que a ira não te domina mais, você está pronto para viver guiado, não por reação, mas por propósito. Não por defesa, mas por missão. E se essa palavra encontrou você, então fica comigo mais um instante, porque agora eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento Deus te mostrou uma área onde a ira ainda grita mais alto do que a paz, então deixa teu like agora. Não só porque isso ajuda o canal, mas porque cada curtida faz esse conteúdo alcançar mais corações que, como o seu, estão cansados de repetir a dor e prontos para viver cura. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Aqui, a gente não compartilha teorias. A gente caminha junto na presença, descobrindo como a verdade de Cristo transforma até as partes mais difíceis do nosso interior. E me conta nos comentários, em que momento da palavra o Espírito Santo te confrontou? Qual decisão você sente que precisa tomar a partir de agora? Eu leio tudo com atenção, respondo sempre que posso, e oro com vocês, porque esse canal é um espaço vivo de escuta, entrega e transformação. E se ainda não viu os outros vídeos da série, assiste agora. Eles não são episódios soltos, são partes de um processo que o próprio Deus está usando para te alinhar por dentro. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembra, você não foi chamado para viver em reação, você foi chamado para ser resposta.